Bom dia, seja bem-vindo. Vai chegar meia hora. Por quê? É o Waze? Problema não. Tudo bem com você? Tudo bem. Posso colocar Bem-vindo. meu computador aí para usar ele? Pode. Eu só tenho esse daqui porque eu gravo a palestra. E onde que eu ficar? Você pode colocar aqui, a gente fez espaço aqui para você. É só colocar aí, lá. Tudo bem? Tudo bem? Que bom que você veio, viu? Obrigado. Agradecido pela sua Obrigado, vinda. também estou muito feliz. Precisa ligar a bateria, né? Para Não correr isso ou precisa não? não, eu estar bem cheio. Ah, Só deixar aí, tá bom, depois eu lavo, né? só fica aqui por causa da que a gente grava, tá? Mas tá tudo certo. Vamos escapar. Acho que aqui não escapa. Temos 2 minutinhos já. Bom dia a todos. Bom dia. Me escutam bem? Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter um companheiro especial aqui para gente de fora, que é da casa também. Considera da casa já, Beto? É a segunda vez, né? É da casa já, então. Tentando merecer isso. Merece sim, merece isso e muito mais. Beto Cabral vai fazer o nosso estudo hoje, vai falar sobre mim. Não, mentira. Falar sobre os bons espíritos, que é muito, muito, muito interessante esse tema, me encanta. Vai falar dos bons espíritos, que eu me incluo. Espíritas, bons espíritas, é eu também. Espírito, espírita, eu, Frank, o Nuno. Estamos todos incluídos. Estamos todos incluídos, né? Eu vou fazer a leitura inicial aqui, se vocês me permitem, e depois o Frank faz a nossa oração. Ele falou para mim de manhã que estava com vontade de rezar. Então, o Frank vem para cá daqui a pouco. No exame recíproco, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Paulo, Carta aos Hebreus 10, 24. Algumas vezes somos constrangidos a examinar as diretrizes dos nossos companheiros de experiência, nas horas em que se mostram em atitude menos edificante. Vimos determinados amigos em lances perigosos do caminho até ontem, e até ontem terão eles errado
em negócios escusos, caído em lastimáveis enganos, perpetrado delitos, descido a precipícios de sombra, causado prejuízo ao trem, lesando a si mesmo, fugido a deveres respeitáveis, desprezado valiosas oportunidades no erguimento do bem, renegado a fé que lhe serviria de âncora, adotado companhias que exemplificaram a existência, a irresponsabilidade por norma de ação. Momentos existem nos quais é impossível desconhecer as nossas falhas. Entretanto, tenhamos a devida prudência de situar o mal no passado. Teremos tido comportamentos menos felizes até ontem. Hoje, porém, é novo dia. Auxiliemo-nos reciprocamente, acendendo luz que nos dissipe a sombra. Padronizemos o sentimento em ponto alto. Pensemos com a força abençoada do otimismo. Falemos para o bem e realizemos o melhor ao nosso alcance no terreno da ação. Recordemos o ensinamento do apóstolo, considerando-nos uns aos outros, não em sentido negativo, e sim com a fraternidade operante, para que tenhamos o necessário estímulo à prática do amor puro, superando as nossas próprias fraquezas em caminho para a vida maior. Bom dia a todos. Vamos então serenando os nossos corações e elevando os nossos pensamentos ao mais alto, ao nosso Pai Celestial, a quem dizemos: Pai, obrigado mais uma vez por esta reencarnação, por este planeta em que vivemos, pelas situações, pelos aprendizados, pelas dificuldades. Obrigado, Pai. Obrigado por se lembrar de mim. Obrigado por proteger a todos nós neste planeta. Que possamos também, Senhor, no dia de hoje, reunidos aqui no vosso nome, aprendermos um pouco mais, para que possamos, durante a semana, exercitarmos a nossa benevolência, a nossa paciência e, acima de tudo, Senhor, dar-nos força para continuar a nossa caminhada. Agradecemos também os mentores da casa, os nossos anjos guardiões, companheiros de há muito tempo, que não desiste de nós. E ao Mestre Jesus, pelas lições que nos deixou, pelos exemplos e pelo seu amor. E assim, damos graças a Deus. Que assim seja. Com você. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Nós estamos aqui então com o nosso tema, como ele disse, né? Nós vamos falar de nós hoje, nós os espíritas. Deixa eu só abrir aqui. E eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui novamente, a segunda vez que eu venho nessa casa. É uma casa que realmente transmite para a gente essa paz. Desde que a gente entra ali, a gente já começa a sentir as vibrações que aqui se encontram nessa casa. E para a gente é sempre um privilégio poder estar em todos esses lugares onde a espiritualidade trabalha. E poder, de repente, colaborar nessa tarefa, né? Trazendo um tema para a gente pensar a respeito, porque são muitas coisas envolvidas nesse tema, os bons espíritas. Porque a gente pergunta assim, quem é o bom espírita? Né? Quem é o bom espírita, na verdade? Então, uma resposta rápida seria, o bom espírita é aquele que estuda a doutrina espírita. Vocês concordam comigo? Porque o maior desperdício que a gente pode ter na nossa vida como espírito encarnado
é a gente ter a oportunidade de estudar o material que a doutrina espírita nos oferece e a gente desperdiçar, não fazê-lo. É realmente um grande desperdício, né? E por que eu estou falando isso? Assim, por acaso não, porque vocês imaginem, vamos fazer uma comparação simples. Uma pessoa analfabeta, que não consegue ler, tá? Ela vive num mundo que ela não compreende. Ela é muito fácil de ser influenciada por políticos, pelo patrão, pelos amigos, por qualquer pessoa, porque ela não tem acesso à fonte das informações. Então, pensemos uma pessoa analfabeta espiritualmente. Se a gente não encontra o mesmo problema. Vai ser um espírito que ora está do lado de lá, ora está do lado de cá, mas nunca compreende o mundo em que ele está vivendo. Não tem essa compreensão da vida. E aí é facilmente influenciável, né, por religiões, por líderes, por pessoas que nem são religiosas, mas têm as suas opiniões hoje divulgadas para todo lado, né? São mais propensas a sofrer influências espirituais em razão de não ter nenhum conhecimento espiritual, nenhum conhecimento a respeito do que é essa vida que a gente está vivendo, tanto aqui quanto depois, né? Então a gente percebe que estudar a doutrina, ser um bom espírita, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: temos que estudar a doutrina, né, nesse aspecto. E aí a pergunta para a gente, né? Você é espírita? Porque antes da gente ser um bom espírita, a gente tem que pensar se a gente é espírita. Né? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Com certeza, né? Mas essa pergunta ela é interessante porque ela não tem uma resposta correta para ela. Né? Às vezes alguém pode se exaltar e dizer assim, não, você tem que falar que você é espírita. Mas existem pessoas que estão chegando na casa espírita e elas ainda estão naquela fase de namoro com a doutrina. Elas estão estudando as propostas da doutrina para ver se é aquilo mesmo que elas querem, então elas não se sentem ainda confortáveis em dizer que são espíritas. Tem algum problema nisso? Nenhum, né? Já as pessoas que estão há mais tempo, que já têm o conhecimento espírita sedimentado, já conhecem o espiritismo, já colocaram o espiritismo dentro de si, com toda tranquilidade podem dizer que são espíritas, né? Sem necessidade de convencer o outro que tenha que dizer também que é espírita. A gente simplesmente fala com toda naturalidade, sim, eu sou espírita, não tem problema nenhum, né? Então a gente vê que é uma questão que cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo. Um exemplo disso. Pedro conviveu com Jesus por 3 anos. Viu milagres que a gente não faz assim nem ideia. Na frente dele acontecendo. Foi também através dele que Jesus fez algumas curas. Ele chegou a andar em cima da água, imagina. Já imaginaram uma pessoa andando em cima da água? Eu não consigo imaginar, porque para mim isso é uma coisa completamente fora da realidade. Mas ele andou em cima da água. Mas na hora de dar o testemunho, se ele estava com Cristo, em 2 momentos ele foi muito falho nisso. Primeiro ele arranca uma espada. Depois de ter vivido com um ser falando de amor por 3 anos, ele arranca uma espada para defender ele. E depois ele nega a Jesus por 3 vezes, conforme Jesus mesmo sabia que ia acontecer. Por quê? Porque cada um a seu tempo. Cada um tem o seu tempo de maturar, de amadurecer aquilo que está recebendo, a informação que está sendo recebida. Tá certo? Mas existe uma questão que a gente tem que se preocupar nesse aspecto, que é: se nós dizemos que nós não podemos dizer que somos espíritas, porque nós percebemos em nós algumas imperfeições, ou muitas imperfeições, e acreditamos que para ser espírita nós precisaríamos já ter superado essas imperfeições, aí sim tem um problema. É um problema que a gente precisa, então, refletir sobre ele. A gente não se sentir sem o direito de se dizer espírita. Aí é um problema. Tá certo? Porque aí a gente vai entrar numa questão de autojulgamento. Não é? Não está claro isso? Eu acredito que eu não sou espírita porque eu tenho essas imperfeições em mim, eu não tenho essa condição ainda para me dizer que sou espírita. Então há aí um julgamento. Mas veja que o julgamento, quando a gente faz um julgamento, a gente
a gente trabalha esse julgamento, a gente forma esse julgamento a partir das coisas que foram construídas em nós durante muitas encarnações. Aí vem questões religiosas do passado, vem vivências nossas no passado, aquilo que nós falhamos, muitas coisas dentro de nós que faz a gente se julgar, quando na verdade a gente nem tem condição de se julgar, porque a gente mal se conhece. Então isso vem por um julgamento. Então a pergunta talvez que a gente deveria fazer é: a quem importa na verdade se nós somos espíritos, bons espíritas ou não? A quem importa? Não seria uma coisa entre nós e Deus? Ou seria entre nós e o presidente da casa? Ou o companheiro de tarefa? Ou aquele que nos acompanha? Será que é a eles que nós devemos esse respaldo? Ou a coisa entre nós e Deus? A gente pergunta assim, mas se entre nós e Deus, então a gente vai buscar o julgamento de Deus sobre se nós somos bons espíritas ou não. Tá certo? Mas o que é o julgamento de Deus? É outra coisa complicada, porque o julgamento de Deus que nós fazemos é o nosso julgamento de como entendemos que Deus nos julga. Então, acaba sendo os nossos próprios julgamentos. Complicado, né? Complicado. Mas aí, curiosamente, quando a gente chega a essa conclusão, a gente começa a perceber que não existe, na verdade, o julgamento. E aí nós falamos da importância de estudar a doutrina espírita. Porque, veja bem, só um minuto aqui. A visão que a doutrina espírita nos dá de Deus. Vamos por aí, então. Allan Kardec, na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta, vocês sabem, que é não. Não, falta-lhe para tanto um sentido. A gente não tem essa condição ainda de entender. Mas aí ele quer ir um pouco mais além e fala assim, mas e aí se dizemos que Deus é eterno, é infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo, não temos aí uma ideia completa de seus atributos? Aí ele fala, não. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não dispõem de expressões. Percebemos, então, como é complicado a gente tentar entender Deus pelo intelecto? Então, a gente imagina o seguinte, que a outra opção que a gente teria é a opção que Jesus nos dá, porque parece que Jesus tenta fazer a gente entender Deus não pelo intelecto, mas pelo sentimento, para trazer para a gente que é Deus ou quem é Deus, né? Quando ele usa, então, para definir Deus para a gente, a palavra amor. Deus é definido por Jesus em vários momentos como a palavra amor. Né? Aí, se a gente tentar colocar Deus nessa questão na forma intelectual, a gente vai sempre colocar Deus perdendo para nós. Deus vai sempre perder. Eu vou falar para vocês como. Kardec trouxe para a gente os atributos de Deus. Mas se a gente pensar bem, ele está colocando ali os atributos de Deus vinculados ou interpretados pelos nossos sentimentos, na expressão mais alta possível desses sentimentos, mais evoluída possível para dizer que são os atributos de Deus. Então ele fala assim, ele é bom e justo. Então a gente imagina o máximo da bondade, o máximo da justiça, e a gente imagina que assim é Deus. Não é? Através do sentimento humano tentando explicar uma coisa que não é humana. Então fica complicado. Mas a gente perceber, por exemplo, se falar assim, Deus é infinitamente bom. Mas espera aí. Meu filho está doente e eu pedi a Deus para curá-lo e ele não curou. Como que ele é infinitamente bom? Ah, mas ele é infinitamente justo e ele sabe o que o seu filho fez na outra encarnação. Mas espera aí.
Se eu tivesse o poder que Deus tem, eu não ia querer saber o que o meu filho fez na outra encarnação. Isso não ia importar para mim, eu ia curá-lo, porque eu o amo. Alguém de vocês faria diferente? Se vocês tivessem um filho doente, tivesse o poder de curá-lo? Vocês pensariam assim, não, ele precisa de uma punição, vou deixar ele doente, vou deixar ele morrer. Algum de vocês faria isso? Então vocês percebem como pelo intelecto é difícil para a gente. Mas Jesus apresenta Deus da seguinte maneira, veja bem. Olhem, reparem os lírios do campo e as aves do céu. As aves não semeiam e não morrem de fome. Os lírios do campo não fiam e nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como um deles. Se Deus faz isso por esses seres, o que não faz por você? E aí ele fala também assim: qual de vocês que um filho pede um pão e você lhe dá uma pedra? Olha só. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então, o que nós estamos vendo Jesus? Como estamos vendo Jesus definir Deus aqui? Um amor derramado de graça e sem julgamento sobre todo mundo por igual. Vocês concordam? Estou falando alguma coisa errada aqui? Por favor. Um amor derramado sobre todo mundo de uma forma igual. Não tem julgamento, não tem... Ou Jesus estaria mentindo. Mas ele fala assim, mas eles não falam, por exemplo, os Espíritos não falam que Deus pune de acordo com a intenção? Mas eles estão falando de Deus ou estão falando das leis de Deus? A gente tem que separar. Mas Deus e lei de Deus não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. As leis foram criadas por Deus para reger o universo e são perfeitas e são cheias de bondade e justiça. Né? Então a gente pensa assim, mas então o que é isso? É a lei de causa e efeito. Uma lei que nós podemos usar para o bem ou para o mal. Se fizermos uma coisa boa, o efeito disso é um bem. Se fizermos uma coisa má, o efeito disso é um mal. É uma lei, é simplesmente uma lei. Tá certo? Um exemplo muito claro para a gente. Se a gente subir num prédio de 20 andares e pular lá de cima, qual o efeito disso? A gente vai se esborrachar lá embaixo e vai morrer. Existe uma punição nisso? Existe um julgamento? Não, é simplesmente a ação de uma lei, a lei da gravidade. Você não pode desafiar a lei da gravidade sem uma consequência. Assim como a gente não pode desafiar a lei de ação e reação sem uma consequência. A gente pode usá-la a nosso favor. A gente pode usar a lei a nosso favor. Faz o bem, e Jesus mesmo falou, será dado 100 vezes mais aquilo que você fizer. Olha que maravilha. Olha como que funciona as coisas. Não é? Então, a gente vai percebendo que não há um julgamento. E esse é o ponto que a gente precisa chegar na questão dos bons espíritas. Analisar a questão dos bons espíritas sem julgamento, que foi o que foi lido no início aqui, a mensagem que ele trouxe. Não sei se foi uma coincidência, se vocês escolheram essa mensagem, mas perfeita. Não julgar. Né? Então, Allan Kardec, no tema Os Bons Espíritas, no capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele começa mostrando para a gente, como eu estou fazendo aqui, né? Logicamente eu estou fazendo por causa dele, não ele por causa de mim, mas ele começa mostrando que a gente não tem como separar o nosso conhecimento espírita das questões que estão no Evangelho. Ele diz assim, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima. Esse acima é porque acima desse texto no Evangelho está o texto sobre o homem de bem. Então, ele descreve todas as características de um homem de bem. Então, ele fala, bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva a esses resultados de um homem de bem, que caracteriza um verdadeiro espírita como um cristão verdadeiro. Aí ele junta as duas coisas, pois que um é o mesmo que o outro. Então, já começamos a ter uma dica aí, né? Para ser um bom espírita, a gente também tem que se adaptar a algo que já foi trazido antes disso, né? Ou que o Espiritismo está trazendo de volta para a gente. E ele confirma da seguinte forma, o Espiritismo não institui nenhuma
nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então não tem como separar uma coisa da outra. Se a gente for analisar o Espiritismo só do ponto de vista intelectual, porque o Espiritismo usa muito a razão, a gente vai ficar preso nessas questões. Atributos de Deus, infinita bondade, mas como é essa bondade, que é Deus, afinal de contas, se a gente não trouxer o Evangelho junto, para fazer a gente entender o que os Espíritos estão trazendo para a gente. Tá certo? Então, ser espírita, a princípio, seria estar no caminho proposto pela doutrina espírita, que é o caminho da espiritualidade, que foi trazida por Jesus. Então, a gente encontra em diversas oportunidades no Evangelho, Jesus desenvolvendo esse entendimento de espiritualidade para nós. Veja bem, da forma sutil, muitas vezes. Tem uma parábola em Lucas, em que ele conta que ele estava no meio de algumas pessoas lá que confiavam em si como sendo justo e desprezavam os outros. Então, eu sou tal, né? Mas aqueles ali, coitados, né? Então, ele propôs essa parábola. 2 homens subiram ao templo. 2 homens. Um era fariseu e o outro era publicano. Vamos colocar historicamente de quem que a gente está falando, né? Fariseu é aquele religioso pertencente a uma seita cuja moral era tão exigente que nem eles mesmos davam conta de seguir. Por isso, Jesus se referia muitas vezes a eles como hipócritas, porque eles pregavam uma coisa e não conseguiam, porque era uma exigência tão absurda que eles faziam que não era possível de seguir. Então, eles eram considerados hipócritas. Então, esse foi um dos homens que subiu lá. O outro era um publicano. E o que era um publicano? Nada mais, nada menos do que um cobrador de imposto. Mas por trás desse cobrador de imposto também tem uma história. Que o publicano, que não tem nada a ver com religião, era normalmente um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos. Então ele era mal visto por 2 vezes. Primeiro, por ele ser um judeu e por estar trabalhando para os romanos, cobrando impostos dos judeus, ele era discriminado. Ele era considerado um traidor. E segundo, que ele era cobrador de imposto. E dentro da história da humanidade, quem de nós gosta de pagar imposto, né? Então, havia muito dentre eles que abusava, que extorquia as pessoas. Então, dessa forma, eles eram considerados também mal vistos. Então, esses 2 homens, fariseu e publicano, subiram ao templo para orar. O fariseu orava em pé, mas ele orava no íntimo. Ele não tinha coragem de expressar o pensamento dele. Olha para vocês verem como a consciência funciona, né? Ele não tinha coragem. Ele estava lá em pé, batendo o peito, mas não tinha coragem. E ele orava assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. E eu dou dízimo de tudo quanto ganho. Não, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Então ele estava assim, cheio de orgulho por estar rezando ali, né? Eu sou o tal. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele confessava isso. Ele falava em voz alta. Aí Jesus fala: eu te digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então Jesus está ensinando para a gente sobre espiritualidade. Espiritualidade é o que vai dentro da gente, é o que é sentido, é a sinceridade. Tanto que no versículo seguinte, se a gente continua lendo, ele puxa para ele uma das criancinhas e fala: aquele que não for como uma dessas criancinhas não entra no reino do céu. Ou ao contrário, né? Para entrar no reino do céu, nós temos que ser como uma dessas crianças. Estou mostrando para a gente o que é a espiritualidade, ou o homem espiritualizado. Então, a gente vai vendo nas entrelinhas do Evangelho essas explicações para a gente adicionar na nossa reflexão de hoje. Tá? Então, ele não está falando de convenção social, ele está falando de espiritualidade. Ele fala de um que se gaba de ser o que não é, e fala de um outro que já conquistou muita coisa,
embora ele não saiba e se sinta ainda inferior. Mas já conquistou humildade, já conquistou respeito, já conquistou humildade perante o Criador e perante as outras pessoas. Tá certo? Então, a gente vai sempre encontrar isso no Evangelho. A gente vai sempre encontrar essa importância de o que é importante é o que está dentro da gente, não o rótulo que a gente carrega. Né? O rótulo é apenas uma convenção social. A gente não pode, então, dessa forma, se dizer espírita, da mesma forma que a gente diz, eu sou o Flamengo, né? Eu sou o Fluminense. A gente realmente tem que tirar alguma coisa disso aí. Não pode ser assim. Né? E a gente percebe que por a gente dizer que a gente é isso ou que a gente é aquilo, é que Jesus foi crucificado. Na época de Jesus, existia eu sou isso, eu sou aquilo, esse aqui é samaritano, não olha para ele, esse aqui é fariseu, não se mistura, eu sou isso, eu sou aquilo, e no fim a gente crucifica aquele que estava tentando ensinar para a gente que isso não é importante. O importante é o que está dentro da gente. Tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que não é importante dizer que se é espírita, eu acredito que todos vocês estão percebendo isso. A gente fala que é espírita com muito prazer, com muita alegria, por saber o que a gente tem. Mas tem que ser assim, com alegria de saber o que a gente tem, não porque a gente simplesmente escolheu uma nomenclatura, né? E aí ficar exigindo do outro também. Você tem que falar que você é espírita, você é um covarde porque você não fala que você é um espírita, né? Aí a gente faz o julgamento. Mas assim como Deus, como Jesus não veio para os sãos, ele veio para os sãos e para os doentes, tá certo? E aquelas pessoas mais cultas da época, os doutores da lei, não conseguiam entender ele, da mesma forma também o Espiritismo. A pessoa que tem um intelecto muito exacerbado, que imagina que já sabe de tudo, que está com o corpo cheio, e chega aqui na casa espírita imaginando que não tem nada para aprender, né? Ele não vai se sentir confortável aqui. Ele não vai conseguir se sentir bem num ambiente desse, onde nós estamos todos aqui buscando expandir aquele pouquinho que a gente já aprendeu. E mais do que expandir, a gente adaptar tudo aquilo que a gente acredita à moral daquele que é muito maior do que a gente. Então, uma pessoa que não tenha essa humildade de fazer esse processo, esse trabalho, ela não vai se sentir bem nem aqui e nem em outro lugar qualquer que fale sobre espiritualidade. Tá certo? E Kardec explica a gente por que disso. Ele fala assim, muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou se o apreendem, não os aplicam a si mesmos. E aí ele pergunta, por que isso? Por que então que essas pessoas que têm toda essa inteligência vê, observa, analisa e não consegue entender ou se compreende e não consegue aplicar a si mesmo? Ele pergunta, isso é alguma falta de clareza da doutrina? Não, porque ela não contém alegoria nem figura de linguagem. Tudo é dito às claras, com muita simplicidade. Então ele pergunta de novo, será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? E ele fala, não, porque até mesmo os jovens, às vezes os adolescentes, pessoas simples, conseguem aprender e praticar muito mais do que aqueles que são intelectuais inteligentes. Então não é uma barreira, não existe essa barreira na doutrina espírita. E aí a gente vai lembrar de Jesus falando, eu te louvo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios e inteligentes e revelastes aos pequeninos. Né? Então ele explica assim, essa questão desse entendimento provém de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem. Então a parte intelectual é a parte mais simples, mais fácil. A gente lê, estuda, compreendeu, pronto, muito simples. Porém, enquanto a parte essencial, aí agora ele está falando da essência, exige um certo grau de sensibilidade, o que se pode chamar de maturidade do senso moral. Essa é uma expressão muito importante dentro desse contexto. A maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, a gente percebe aqui que parece que Kardec está falando de dois tipos de espíritas.
Os que conhecem a doutrina espírita e os que sentem a doutrina espírita. E sentir a doutrina espírita requer uma maturidade do senso moral que não vem apenas através do conhecimento intelectual. Bom, parece que a gente achou o cerne da questão aqui. Parece que o ser espírita, o ser um bom espírita, seria, então, a pessoa que consegue adquirir a maturidade do senso moral. Parece, né? Se for isso, então, o que nós vamos fazer com isso? Né? Nós vamos ter que tentar entender a proposta aí, o que Kardec está propondo para a gente, né? Porque quem de nós, vamos colocar nós aqui no salão, quem de nós aqui pode dizer que já atingiu a maturidade do senso moral? Talvez tenha, não estou dizendo que ninguém atingiu não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou julgando, não. Só estou perguntando e a gente pergunta a si mesmo. Quem de nós já atingiu a maturidade do senso moral? Na verdade, eu não sei se isso é uma pergunta possível de ser respondida. Se existe uma resposta para ela. Ou se tem como a gente responder isso. Mas o Allan Kardec deixa para a gente um ensinamento de uma forma que a gente possa se colocar no caminho, né, na direção para atingir esse senso de maturidade moral. Tá? Ele faz, se vocês pegarem, eu até assim recomendo que vocês depois em casa leiam esse texto, Os Bons Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês vão ver uma coisa muito interessante nele. Kardec vai escrevendo o texto, ele não é muito grande, ele é uma página assim, só. Ele tem uns 5 parágrafos. Ele começa a escrever e parece que ele vai num crescendo de uma inspiração, ele vai se inspirando naquilo ali, porque, poxa, Kardec estudou e ele trabalhou para trazer essa doutrina para a gente durante os 9 últimos anos da existência dele, e era dia e noite, dia e noite. Então, ele tinha a gente percebe que ele tinha uma preocupação muito grande que a gente entendesse o Espiritismo. Então, ele tentava ficar trocando em miúdos, ele ficava uma hora, ele falava disso, ele falava daquilo, mas sempre com aquela preocupação, sabe? Tipo assim, deixa eu ver o que mais que eu posso escrever para que não fique nada mal entendido, para que as pessoas consigam realmente entender a proposta do Espiritismo, porque entender o Espiritismo é fácil, entender a proposta é um passo além, tá certo? Então ele vai escrevendo para a gente em detalhes e chega num ponto que ele se torna até meio que poético, sabe? Tanta a inspiração que ele estava, parece que ele estava imbuída dela. Ele fala assim, olha, ele escreve no penúltimo parágrafo: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. Olha só, mais uma frase para a gente refletir, porque senão a gente vai acabar se achando, né? O espírita, o verdadeiro espírita, verdadeiro e sincero, se acha em grau de superioridade moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Aí ele começa a explicar para a gente por que ele falou isso. O espírito que nos domina nos dá uma visão mais ampliada, mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros conservam inertes. Aí é a grande diferença, tá vendo? O que estuda somente a doutrina, ele não tem essas como ele coloca aqui, isso que faz vibrar essas fibras interiores. A pessoa que sente a doutrina, que compreendeu a proposta, aí já começa a vibrar alguma coisa lá dentro. Vejam a diferença? Em suma, ele é tocado no coração pelo que inabalável lhe torna a fé. É qual músico, aí vem a poesia, é qual músico que alguns acordes bastam para comover, enquanto que o outro apenas ouve sons. Eu tinha um amigo meu que falava uma coisa muito, muito legal, que eu nunca esqueci. Ele falava assim, uma pessoa comum olha para um ponto e vê um ponto. Um artista olha para aquele ponto e vê um universo. Então, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. A pessoa que conseguiu realmente ser tocada pela doutrina espírita, ela olha para a doutrina espírita e vê um universo de possibilidades.
aquele que ainda não foi tocado, mas que conhece a doutrina, só vê na doutrina um corpo de definições e de ensinamentos muito bons para o meu vizinho, para a minha esposa, para o meu filho, mas que para mim ainda não faz muito sentido, não, porque aí a gente começa um monte de explicação, né? E aí o desfecho desse capítulo, gente, que é a coisa mais maravilhosa que Kardec deixou para a gente. O desfecho do capítulo aí parece vir pela força dessa inspiração. É como se, quando ele estava escrevendo, essa frase que ele coloca no final saltasse da pena dele sem nele pensar. Assim, essa é uma imaginação minha. Porque essa frase foi tão importante dentro do entendimento espírita que ela se tornou quase que como uma, como se diz, um slogan, né? Uma coisa assim, quem é o verdadeiro espírita, né? E aí a gente sempre a gente responde, a gente repete. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, essa palavra, essa frase, ela foi colocada no final do capítulo e ela parece trazer para a gente uma mensagem aqui uma mensagem muito profunda a respeito de o que é que a doutrina quer de nós, o que é ser espírita, como ser espírita. Então a gente tem que separar essas sentenças, que na verdade são duas frases, para a gente esmiuçar. Vamos esmiuçá-la um pouquinho aqui, tá? Ela é em duas partes. Veja bem, ele faz a primeira, que é reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Tá? Vamos separar da segunda. Transformação moral que ele está falando, vamos ver. Primeira coisa, se nós vamos fazer uma transformação moral, nós temos que entender o que é moral. Tá certo? Senão, como que a gente vai transformar uma moral se a gente não sabe o que é? Se vocês procurarem as definições de moral, olha que interessante e curioso. Moral é a regra de bem proceder. Moral é o conjunto de valores individuais e coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. E ainda uma terceira definição. São as decisões que o ser humano, no exercício da sua liberdade, toma sobre o que fazer ou não para manter o bem-estar social. Então, vocês percebem que nessas três definições de moral, está falando sobre comportamento? A moral é o comportamento. Se nós pensarmos, a ética da nossa sociedade, a ética que a nossa sociedade segue, é uma ética moral, que rege os padrões de comportamento das pessoas. Tá certo? Então, o meu comportamento dentro de uma sociedade, se eu estou numa sociedade civilizada, eu tenho que me submeter às regras da civilidade. Simples assim. Numa empresa, por exemplo, quem trabalha aqui em empresa já deve ter passado por essa experiência. Você é admitido em uma empresa hoje em dia, é muito comum isso acontecer, você passar por um curso de ética da empresa. Então, você vai aprender lá que você não pode discriminar o seu colega, né? Você não pode aceitar presente de fornecedores, porque isso vai criar um conflito de interesse. Então, existe uma ética da empresa que você tem que se adaptar a ela para trabalhar naquela empresa. Então, a gente está falando aqui de comportamento, tá certo? O que nos faz perceber que Kardec dividiu em duas questões essa expressão. Um comportamento, uma mudança exterior com consequências interiores. E a segunda, com uma mudança interior com consequências exteriores. Então, a primeira parte, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. É uma adaptação do nosso comportamento. O nosso comportamento à ética. E qual ética é essa? É trazida por Jesus. Tá certo? A gente vai adaptar a nossa forma de proceder com o outro, principalmente com a gente mesmo, com o planeta que a gente vive, com a sociedade.
a gente vai fazer essa transformação moral para estar nessa vida vivendo de acordo com a ética ensinada por Jesus. Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a si mesmo. Mas se Allan Kardec tivesse colocado para a gente que o verdadeiro espírita se reconhece só pela sua transformação moral, ele provavelmente deve ter percebido isso, que a gente teria um problema aí. Porque após fazer essa transformação moral e adaptar o nosso comportamento, nós vamos perceber que aquilo que são as nossas más inclinações ainda continuam dentro da gente. A gente modificou a forma de agir, de proceder, mas a gente ainda está cheio de coisa ruim dentro da gente. E aí a gente vai começar a se sentir hipócrita, porque eu estou aqui no Centro Espírita todo bonitinho falando para vocês, e eu sei dos meus defeitos. E a espiritualidade que está me vendo, que está aqui me ajudando, também sabe. Eles sabem dos meus problemas. Então eu vou começar, será que eu sou hipócrita? Que eu estou agindo assim? E isso não é brincadeira, isso leva muitas pessoas a desistirem. A desistirem. Porque as coisas que eu trago comigo, depois de tantos anos de doutrina, algumas delas eu não consegui transformar. Eu só consegui transformar o meu comportamento exterior. Eu consegui cumprir a primeira parte do que Allan Kardec pede para a gente. E a segunda parte? Aí vem a segunda parte em nosso socorro. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Ok. Más inclinações. Então, segundo trabalho, domar as más inclinações. Aí a gente pergunta assim, por que Allan Kardec usou a palavra domar? E por que ele não usou a palavra eliminar, destruir, vencer as más inclinações? E vocês sabem qual é a resposta? É porque é a palavra perfeita. Imaginem bem, gente, Allan Kardec era um professor pedagogo com uma inteligência fora do comum. Aí eu estou falando aqui para vocês, pode ser que em um determinado momento eu use uma palavra que não foi bem colocada. Mas Allan Kardec estava no escritório dele, escrevendo sob a inspiração de espíritos superiores e fazia e revisava aquilo que ele estava escrevendo. Então não tem como ele ter escrito uma palavra que não fosse exatamente o que ele quer expressar. Tanto que na Revista Espírita, de 1958, ele repete de novo, domar as nossas más inclinações. Ele usa a palavra domar, tá certo? E por quê? Vamos entender por quê, então. É interessante isso. Porque, veja que as más inclinações, as más tendências que nós trazemos, elas são, nós trazemos do berço e até de outras encarnações, né? Elas são resultado de uma ou várias encarnações. Elas são forjadas através de séculos de falta de entendimento, por estarmos ainda atravessando a infância espiritual, da imaturidade psicológica, emocional, que nos leva a posturas equivocadas perante a vida, faz a gente tomar decisões equivocadas. E uma coisa forjada por tanto tempo não tem como ser eliminada pelo simples acesso ao novo conhecimento, a simples vir ao centro espírita, ouvir uma palestra, a ler um livro espírita. Não tem como. É impossível. É uma coisa que precisa de tempo. O Haroldo, ele falou numa palestra dele uma frase que eu nunca esqueci. Ele fala assim, tudo que é feito... Não, o tempo despreza tudo que é feito sem a ajuda dele. Porque tudo para ser bem feito precisa da ajuda dele. Então, uma coisa forjada por tanto tempo dentro de nós, ela não tem como desaparecer simplesmente porque a gente aceitou Jesus. Precisa de ser feito um trabalho. E qual a diferença disso agora? Né? Nós integrados, nós espíritas agora, né, vamos colocar que nós estamos despertos para essa realidade, integrados nesse trabalho com Jesus, depois de muitos anos de estudo e dedicação, nós percebemos que algumas das nossas más inclinações estão absolutamente vivas dentro de nós. Será que é só eu, gente? Eu estou sozinho aqui ou vocês têm essas coisas também? Temos, né? Todos temos. Veja que nós não estamos sozinhos também, tá? Paulo de Tarso, vocês conhecem muito bem a história dele, eu não preciso contar que ele encontrou Jesus pessoalmente, na estrada de Damasco, que ele se refugiou durante 3 anos num momento de
tipo assim, para ele pensar naquilo tudo de novo que estava acontecendo com ele. Ele ficou 3 anos isolado e depois ele volta com uma força tamanha que se torna esse divulgador do evangelho que nós conhecemos. E certa vez, para os romanos, já no meio da tarefa dele, ele escreve o seguinte: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Está fazendo sentido? Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha aí, a transformação moral. Mas, aí vem as más inclinações. Mas vejo que nos meus membros, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Aliás, da lei de Deus. Não, da lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eles chamam de membro o que a gente hoje sabe que é a nossa personalidade, o nosso eu interior. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a gente vê que isso é natural. Não cabe um julgamento aqui. Dizer assim, poxa, eu ainda tenho esse vício, eu ainda tenho esse problema. E a gente começar a se julgar. Não cabe, porque isso é uma coisa natural no processo de evolução, né? Então, nós não podemos nos julgar espíritas imperfeitos ou até mesmo perder o interesse pela doutrina pelo fato de percebermos em nós essas persistentes más inclinações. Ou pior, né, ficar enxergando nos outros essas más inclinações. Né? A gente falar assim, nossa, fulano está na casa espírita há tanto tempo, já tem 40 anos de espiritismo e até hoje faz isso. Né? Só que, pelo contrário, né, a gente devia pensar assim, poxa, ele está há 40 anos na casa espírita e ainda faz isso. Graças a Deus, já pensou se ele não fosse espírita, o que ele estaria fazendo? Isso somos nós, não é? Somos nós. Tá certo? Então, a gente vê que o que a gente precisa é estender a mão, né? E não julgar. O julgamento a gente tem que absolutamente eliminar da nossa vida e a gente vê aí por todos os aspectos que ele não faz bem de forma alguma. Então, a orientação de Kardec ela é perfeita. Precisamos nos esforçar em domar as más inclinações. Não alimentar a ilusão de que vamos eliminá-las de imediato. Elas continuarão existindo, mas agora, olha que interessante, agora que a gente descobriu, a gente percebeu que elas existem, não serão mais elas que vão dirigir os nossos atos. Nós nos tornamos conscientes dela. Agora nós temos o entendimento e o livre-arbítrio para tirar essa má inclinação do banco do motorista e colocar no banco do passageiro. E nós vamos assumir o volante do carro, da condução. Então, deixa ela lá. Até que a gente vai adquirindo virtudes, né? Vai enchendo esse carro de virtudes, e naturalmente essas más inclinações vão ser diluídas, elas vão nos deixar. A gente não consegue se livrar delas. Elas é que vão ter que deixar a gente quando a gente se transformar, não tem outra forma. Então a gente vai tomar o volante e elas vão ficar ali. Agora percebem a palavra domar. Um animal selvagem, quando ele é domado, ele obedece a várias regras que o domador impôs a ele, tá certo? Ele impôs as regras, o animal faz tudo o que ele quer. Mas pelo fato dele estar quietinho ali no canto dele, não significa que ele deixou de ser selvagem, ele continua sendo selvagem. Então, se o domador relaxar das regras, o animal o ataca. Não é assim? A gente vê isso todo dia na internet hoje em dia. Não é? Então, as nossas más inclinações é como esse animal selvagem que a gente colocou a ética do Cristo na nossa vida, né? Por isso Jesus fala, orai e vigiai. E a gente vai seguindo com aquelas regras ali, domando as nossas más inclinações. Se a gente distrai das regras, elas nos atacam novamente. E elas querem tomar de novo o assento do motorista e guiar a nossa vida de novo. Então, o nosso trabalho é não deixar mais que ela nos guie. Elas existem, ótimo, tá bem, você existe, eu sei que eu sou assim. Só que eu não vou mais agir assim. Eu tenho isso, mas não vou deixar que isso afete mais a minha vida. Então, é uma postura completamente diferente, né?
Então fica mais tranquilo, gente, fica mais humano saber que eu estou trabalhando as minhas más inclinações, que o outro está trabalhando as más inclinações dele, tá certo? E que nós precisamos ter a compaixão com o próximo e não o julgamento. E conosco mesmo, compaixão e não julgamento. Porque por mais que a gente ache que a gente precisa de se auto-julgar, a gente vai estar faltando com a compaixão conosco mesmo. Né? E nós vamos ver que todos nós temos a necessidade desse perdão, dessa compaixão. Porque todos nós temos vícios em alguma área. Se não vícios físicos que as pessoas conseguem perceber, pelo menos vícios ocultos que ninguém percebe. Todos nós temos. Por que a gente vai mentir que nós não temos? Nós todos somos iguais. Não é mesmo? Nós temos, por exemplo, quando a pessoa tem vícios prejudiciais, por exemplo, o álcool, né, ou as drogas, que fica muito visível, fica fácil, como que eu vou dizer que um vício desse é fácil, né? Mas fica mais possível das pessoas chegarem a ajudar. Mas existem vícios que ninguém consegue nem ver na gente, e a gente luta por eles a vida inteira. Vocês querem ver eu vou dar um exemplo para vocês, e eu espero que eu não deixe ninguém aqui desconfortável com esse exemplo, porque é um vício como o outro qualquer, que é, hoje em dia, o que se chama de a nova droga que está na humanidade, que é o vício da pornografia. Com o advento da internet, isso se tornou uma pandemia, né? E isso atinge jovens, atinge velhos, atinge religiosos, atinge líderes religiosos, atinge pessoas de toda forma. Tá certo? E qual a característica de uma pessoa viciada em pornografia? Ninguém sabe, não existe, não consegue ver. E o que causou isso? Que a pessoa é ruim, a pessoa é safada? Não. Pode ter sido uma exposição à pornografia quando a pessoa ainda era criança. E ela não consegue se livrar do distúrbio que causou no psiquismo dela. Pode ser um abuso na infância sexual, um abuso sexual na infância, e a pessoa fica presa àquilo a vida inteira. E é uma coisa que ela consegue ocultar de todo mundo, ninguém sabe. E a pessoa está passando por aquilo a vida inteira. Não é? Então, esse é só um exemplo. Existem outros exemplos: o vício do orgulho, o vício da vaidade, o vício da inveja, da cobiça. São tantas coisas que a gente tem na gente, é muita coisa, gente, que a gente ainda está trabalhando, que fica muito mais humano se a gente aceitar e a gente perceber que nós temos isso, que todos nós temos. E aí nós paramos o julgamento e substituímos pela compaixão. Se nós olharmos, por exemplo, nós sabemos que se olharmos o nosso histórico evolutivo de cada um de nós não vamos encontrar somente boas ações, lógico, né? Mas para Jesus isso não importa. Não importa absolutamente. Vocês assistiram Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Assistimos ontem lá na nossa casa espírita. E o filme fala sobre isso. Não importa qual baixo ou qual fundo você desceu, eles estão ali para você. Os mensageiros estão ali te esperando. Tá certo? Eu falei para vocês da outra vez que eu vim aqui, não sei se vocês vão se lembrar, no livro Memória do Suicida, o personagem Mário Sobral chega do outro lado, ele matou a mulher, amante, e se matou, chega do outro lado, é recebido, depois de passar por toda aquela dificuldade do Vale dos Suicidas, é recebido, amparado no hospital, e em certo momento ele vira e fala assim: eu estou me sentindo muito desconfortável aqui, porque eu sou um assassino, um suicida, e ninguém toca nesse assunto. Eles me tratam tão bem, como se eu fosse uma pessoa como outra qualquer, mas eu sou um criminoso. E começa o processo de autopunição. Vocês se lembram disso que eu trouxe na reunião passada? Então, vocês percebem, pela literatura espírita, que não há esse julgamento. Não há esse julgamento. Para Jesus não importa, né, o que aconteceu antes que nos sirva de lição, né, e nos tornarmos cada vez mais afinados com o diapasão divino. Então, essa verdade, essa sinceridade de olhar para nós mesmos e para o outro é que nos leva, olha só agora, hein? É que nos leva a essa maturidade do senso moral que Kardec trouxe para a gente. Então, veja que não é a evolução, não é
por nós pegarmos a doutrina espírita e nos tornarmos um espírito de luz, atingirmos a maturidade do senso moral. Não. Nós conseguimos ter essa visão honesta de nós mesmos e temos essa maturidade para enxergar a nós mesmos das nossas capacidades, das nossas possibilidades, mas também das nossas limitações. Então, é essa visão que parece que é essa maturidade do senso moral que Kardec coloca como sendo o ponto em que o verdadeiro espírito atingiu a condição de ser chamado de verdadeiro espírito. Mas é um trabalho que precisa ser feito, mesmo que com muito esforço, tá certo? Vocês vejam, por exemplo, que vocês já viram aqueles filmes em que uma pessoa, um líder, pega pessoas desacreditadas da sociedade, né, e transforma aquilo ali numa equipe, às vezes é com relação ao esporte, com relação à música, com relação à arte, ou mesmo uma escola que, né, de periferia, em que a pessoa vai ali e começa a trabalhar com aquelas pessoas e no final tem um resultado fantástico de união deles, de crescimento deles juntos. Pois é exatamente assim que acontece conosco. Esse trabalho que a gente faz aqui na Casa Espírita é um trabalho em que a espiritualidade que nos enxerga sabe que nós não somos essa coisa linda que nós estamos aparentando, né? Que nós temos um monte de problemas, que nós temos um monte de imperfeição. E trabalha conosco acreditando em nós. Porque para eles não interessa isso, não interessa as nossas imperfeições. Por quê? Porque eles também passaram por isso, eles sabem que eles também tiveram que alguém dando a mão a eles. Porque por mais que a gente esforce aqui, a gente ainda sempre vai ter os momentos que a gente ainda desliza, que a gente duvida. Porque é difícil, gente. Sair desse momento evolutivo que a gente está para o próximo é um passo muito difícil, mas é muito possível. Então, eles sabem disso. E insistem com a gente, nos amparam. Né? Imagina, eles vêm das esferas superiores aqui para trabalhar com a gente e eles têm que lidar com a gente sabendo as nossas limitações. Imagina. Então, é um trabalho de muito amor. Se não fosse por amor, como que seria? Né? É um trabalho de um amor muito grande. E para Jesus também é a mesma coisa. Ele pegou os discípulos, imagina os discípulos dele. Vocês sabem, né? A história conta. Mesmo que contem especialmente, ali tinha pavio curto, tinha o orgulhoso, tinha o invejoso. Aqueles discípulos, ele transformou aqueles discípulos. Né? Nesses homens que mudaram a história da humanidade. Que dividiram com Jesus o tempo, né? Antes e depois. Então a gente percebe que é esse o trabalho que a espiritualidade vem fazer com a gente. E para a gente estar aproveitando disso, tudo que eles vêm trazer para a gente tem que manter em mente esse objetivo de atingir esse senso moral pela honestidade de olharmos para nós mesmos e compreendermos que nós precisamos dessa misericórdia divina. Mas que, ao mesmo tempo, também não subestimarmos. Sabemos que nós temos um potencial incrível. Mas, para esse potencial aflorar, nós ainda precisamos de muita ajuda, de muita compaixão. Agora, não somos nós, não. Somente nós, não. É também o outro que está sentado do nosso lado. É aquele outro também que, às vezes, está em dificuldade de seguir junto conosco. Tá bem? Então, para encerrar, eu vou trazer para a gente um pensamento de Paulo de Tarso, já que a gente falou nele, né? Em que ele ditou para Kardec em Paris, em 1860. Provavelmente na revisão de O Livro dos Espíritos, quem sabe naquela época, né? Ele diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Paulo de Tarso, falando isso para a gente. Não é somente porque os que a possuem hajam de ser salvos. Já eliminou essa questão aí, né? É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Tem outro jeito da gente melhorar se a gente não compreender. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são um e a mesma coisa.
dado que todos quantos praticam a caridade são verdadeiros discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo. Então, meus amigos, muita coisa para a gente refletir. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo para vocês essa reflexão que me ajuda muito também. Que Deus abençoe a todos nós nessa caminhada, nesse esforço de tomar as nossas más inclinações e seguir adiante, tá bem? Assim seja. Muito obrigada. Obrigado, Beto. Alguém tem algum comentário? Ok, então vamos lá, então. Vou para os meus avisos aqui. Deixa eu ver, senão o Peter briga comigo. Vou falar do barbecue primeiro, que vai ser dia 14 de setembro, às 4 da tarde. Já pode fazer a reserva, se quiser, ali na livraria, com a Lucy já está vendendo ingresso ali, ó. Lucy, Simone. Quem mais, Simone? O Valtinho. Vai ser aqui mesmo, no mesmo lugar que a gente fez a festa junina, todos estão convidados. É mais uma obra para ajudar na nossa casa, mas também é muito divertido, viu? A gente dá risada sem dó. E também falar da Garagem Céu, que vai ser no dia 25 de agosto, das 9 às 5. Pedimos também ajudas dos colaboradores, se puderem, para ajudar, para levar as coisas para lá, né? Depois para trazer, para ficar lá também. Qualquer informação, fala com a Silma, conversa com a Silma. Vai ser no dia 25 de agosto, esse mês. Tá bom? Das 9 às 5. Faltou alguma coisa, Peter? Só isso. Só isso? Só isso. Tô gostando do português, hein, Peter? Bom trabalho, Beth. Segue lá ensinando. Você está colaborando? Você fala português, está Beto, mais uma vez, obrigado pelo estudo maravilhoso. Né? Agora todo mundo já aprendeu o que é ser bom espírita. Né? Já estamos lá, né, Lucy? Nesse caminho. É tão bonita essa parte que fala de Deus, né? Dessa parte que ele fala, olhai os lírios do campo, né? Quando um filho pede um peixe, você não vai dar uma serpente para ele, para ver o amor de Deus com a gente, né? Sem julgar. Que a gente julga, né? Mesmo sem querer, nós julgamos, né? Nós julgamos à vontade os outros, sem dó. Eu tenho até um companheiro que não fala outro, ele fala outro com Z. É os outros. Tudo é culpa dos outros. Então, é muito importante a gente parar para pensar, né, nessa parte do julgamento. Não nos julgarmos, né? Não sentar no banco de réu e não sentar ninguém no banco de réu e a gente vai como juiz e dá-lhe, né? É muito bom, obrigado, viu, Beto? Volte sempre, muito obrigado pelo estudo. E nós vamos para a nossa segunda parte, mas antes eu tenho mais um recado, que é o almoço que está de primeira lá fora. Gente do céu, a Simone passou a semana inteira cozinhando. Tenham dó dela e comprem um almoço, tá? o menu, bacalhau. Olha, bacalhau, vegetais, saladinha. Bacalhau, hein? De primeira. Todos estão convidados. Beto está convidado também a almoçar com a gente, por favor, se tiver tempo, que eu sei que a viagem é longa, né? Então, nós vamos para a nossa segunda parte, que são os passes, e depois o almoço. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana linda, maravilhosa, que Ele possa estar sair daqui com a gente, acompanhando nossos lares, que chegando nos nossos lares, Ele olhe para os lados, para os nossos vizinhos, e assim essa luz espalhar para toda a cidade, para esse planeta que está precisando tanto. Que Jesus nos abençoe. Múcio, faz a nossa redação final, Múcio. Nuno, você liga lá para a gente, aperta o play. Obrigado. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, queridos amigos espirituais, que possamos levar esse ensinamento nos nossos corações e tentar distribuir no nosso dia a dia para aqueles que nos cercam. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que possamos sempre ser um instrumento da Tua luz, do Teu amor. Que assim seja.
Sérgio também.